Saudações, meninada! Vamos falar hoje de sociedades e modos de produção, né? Os diversos modos de produção e como é que as sociedades se organizaram a partir desses modos de produção. Essa nossa aula é a aula 4 e 5 do nosso livro, da nossa apostila. Você pode ir pegando o nosso livrozinho e abrindo aí então a aula 4 e 5 para estar acompanhando e depois resolver os exercícios. Pois bem, trabalho é um processo de que participam a pessoa e a natureza. Processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Onde é que está esse texto? Esse texto a gente encontra no livro O Capital, do Karl Marx. O livro Capital ele é muito mais uma análise sobre o capitalismo, uma crítica, né? Até porque todo trabalho intelectual, além de análise, ele é crítico, sobre a forma de organização do capitalismo. E essa afirmação é bastante interessante. Trabalho é processo. Se é um processo, a gente tem diversas partes da execução desse trabalho, onde participam a pessoa, nós enquanto indivíduos, né, seres humanos, junto, né, com a natureza. Então nós temos um processo, né, várias fases dessa atividade, onde humanidade, e natureza vão passar por um processo de transformação, né? O problema que nós temos é como é que nós vamos alterar aquilo que nós queremos e que é a nossa necessidade. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Eu tenho um rio e esse rio é bastante grande, e eu preciso atravessar para o outro lado. Qual é o jeito mais fácil? Qual é o jeito mais efetivo? Qual é o jeito mais rápido? Com certeza nós vamos, depois de um tempo, concluir que a ponte é muito melhor. Então, a construção da ponte é um problema. Na execução desse processo, nós temos que levar em conta a nossa capacidade humana, a nossa natureza, né? A nossa ação. Volta aqui no texto. Como é que a nossa ação, né, vai regular, vai controlar, vai transformar esse universo material que está diretamente vinculado à natureza? Como é que nós vamos transformar a natureza de acordo com a nossa necessidade, aquilo que nós queremos fazer? Como é que nós vamos tomar a natureza para aquilo que nos interessa? Então a gente está falando sobre trabalho. E esse trabalho, historicamente, quando nós pensamos sobre ele, ele pode se organizar de formas diferentes. Em cada período histórico, nós vamos ter uma forma diferenciada de organização do trabalho, e no nosso, né, pensando aqui em século XX, século XXI, sociedades já capitalistas, o capitalismo é um modo de produção, nós vamos ter inclusive modelos de trabalho bem diferenciados. A imagem aqui do lado, você já reconheceu ela com certeza, do filme do Chaplin, Tempos Modernos. Seria bem legal que vocês assistissem esse filme. Esse filme é bastante interessante. Ele coloca o indivíduo integrado nesse universo industrial, as suas dificuldades, as suas necessidades, sejam elas materiais, inclusive as suas necessidades sentimentais, né? Nós temos ali o Chaplin, né, se envolvendo num caso de amor e todas as dificuldades que ele enfrenta para poder viver esse relacionamento amoroso. É um filme bem legal, você acha inteirinho no YouTube. Continuando aqui, já que a gente citou o capitalismo, existe um documentário chamado Capitalismo, uma história de amor. Provavelmente eu já citei alguma vez em sala de aula. Você também acha inteirinho no YouTube. E ele trata ali das mudanças, pegando mais os Estados Unidos, de meados do século XX, 1960, 1970, até chegar à crise de 2008. É uma discussão bem legal sobre esse processo de transformação do próprio capitalismo. Uma coisa que a gente tem que ficar muito clara, né, o que tem que ficar muito claro na nossa cabeça é que trabalho, né, a atividade do trabalho tem que ser vista como arte criativa. Quando eu olho para essa imagem ela provoca, né, traz uma reflexão bastante interessante. Eu tenho numa ponta, aqui na minha ponta esquerda, uma tomada com a marcação amarela não aparece, deixa eu mudar a cor. Uma tomada e na outra ponta eu tenho uma energia elétrica. Ok, você está na tua casa, plugando o seu equipamento numa tomada e ele funciona. Mas funciona por quê? Sabe? Quais são as tecnologias, quais são as capacidades intelectuais, o que eu preciso para que a energia da minha casa ela chegue e para que essa energia faça o instrumento funcionar? Eu tenho uma rede intelectual criativa muito grande inserida aí.
Quem é que um dia pensou, nossa, vamos expandir uma rede elétrica porque isto vai dar condição às pessoas de acessarem diversos produtos e mercadorias. Tira a energia elétrica agora da nossa vida. O que funciona aí a teu redor? Sabe? O teu copo vai funcionar, não é elétrico? Beleza. Estou olhando para as coisas da minha casa. Geladeira vai continuar funcionando? Não. Ar-condicionado? Nessa aula seria possível, sem uma fonte de energia, no caso, a nossa energia elétrica. Então, o ser humano, por meio da sua criatividade, também soluciona os problemas que estão ao nosso redor, criam condições para a melhoria da vida que nós temos. Historicamente, a gente começa a falar de Homo sapiens, não é isso? O Homo sapiens tem algumas características bastante interessantes que vai diferenciar a gente dos outros homos que existiram antigamente, mas é muito legal essa colocação de nós termos consciência de nós mesmos, né? A gente tem consciência do mundo e da gente, da nossa, inclusive, vivência, que ela é curta, a gente não vai viver para sempre, nós temos noção disso. E por conta dessa necessidade, dessa urgência, nós precisamos realizar algumas coisas de forma rápida. Eu sei que eu não vou viver para sempre e eu sei que eu preciso realizar coisas. Então a nossa capacidade intelectual, as nossas necessidades, leva a um processo transformador muito grande e aqui surge um conceito bastante interessante que é o Homo Faber. Dá uma olhada nessa imagem, olha só a quantidade de instrumentos que nós utilizamos, ou provavelmente você já viu na sua vida, que acabaram se transformando ali numa espécie de um monstro, de um cavaleiro, né? Parece ali que esse cavaleiro está combatendo o monstro, mas no final das contas são diversos instrumentos do nosso dia a dia. Você tem um transferidor, compasso, tem diversas ferramentas, porcas. Quando nós falamos de Homo Faber, então, nós estamos falando do quê? De como a espécie humana tem capacidade de fabricar utensílios. E esses utensílios tornam capaz, inclusive, a própria transformação da natureza. A gente não vai mais transformar a natureza só com a nossa força física. Nós vamos passar a utilizar a nossa força intelectual, a nossa força científica, criando equipamentos para transformar a natureza. O que a gente tem aqui na imagem é isso, uma série de equipamentos que nós utilizamos para transformar a natureza. Se você pensar, ampliando um pouco, em sociedade, como é que o meu celular, como é que o meu equipamento de celular, como é que isso transformou as relações sociais? Sabe? Como é que transformou o nosso cotidiano? Então, tudo que nós fabricamos nos assessora nesse processo de transformação e muitas vezes até facilita esse processo de transformação. Essa categoria do chamado Homo Faber, né, da humanidade que fabrica, da humanidade criativa, está vinculada a essas nossas capacidades de transformação da realidade ao nosso redor. No textinho, aqui no textinho, mas, raciocinando de modo objetivo, temos de enfrentar a realidade, como, por exemplo, o fato de que a existência da humanidade depende, sobretudo, de matérias-primas. O conceito de Homo Faber está num livro de Max Frisch. Esse livro trabalha exatamente com isso. Como é que nós, a partir dos minérios, daquilo que nós precisamos em sociedade, como é que nós transformamos isso de acordo com as nossas necessidades? Pensa em petróleo. O petróleo não está vinculado só a combustível. O petróleo está vinculado ao que mais? Está vinculado a diversas indústrias, a indústria do plástico, a indústria da medicina, a indústria da tecnologia. Então, veja, nós temos uma necessidade muito grande dessas matérias-primas, e quanto mais rara elas são, mais caras elas ficam. Então, nós precisamos equilibrar a sociedade entre a nossa capacidade de fabricação, de exploração de matéria-prima. O livro é bastante interessante e debate esse conceito do ser humano, inclusive, ter avançado para um processo criativo. O quanto a criatividade ela é essencial para as dificuldades. Nós vivemos um momento novo. Você acostumou a ver na história pandemias, epidemias, momentos de crise da humanidade. Mas viu no livro de história, agora você está fazendo parte de um processo mundial de transformação, onde tem sido exigido diversos comportamentos. Talvez o mais difícil para nós tem sido a quarentena. Como é que nós recriamos o nosso universo de relação nesse mundo de quarentena? De dificuldade de contato social e até de redução de consumo. A gente diminuiu o consumo de diversas coisas. Nós precisamos ser criativos, então a humanidade passa a buscar, por meio dessa criatividade, soluções.
sabe? Solução para ter contato com parentes, para ter contato com os nossos amigos, para ter contato educacional. Todos nós estamos buscando uma nova adaptação, um novo mundo por meio da nossa criatividade e criamos instrumentos diante dessa nossa criatividade. Veja bem, uma pergunta bastante importante nesse momento é: o que nós precisamos para viver? Pensa aí com você. O que você precisa para viver hoje? Sabe? Vamos considerar o universo que a gente está inserido, essa nossa realidade da quarentena. O que você precisa hoje? É um mundo muito mais simples do que era o mundo da gente circulando em sociedade. Dessas coisas que nós precisamos para sobreviver, o que é essencial? Água, energia, alimento, sabe? Algo que eu não posso abrir mão. O que não era necessário, porém se tornou importante, sabe? Pensa hoje na quarentena, nesse momento, algo que se tornou extremamente importante. A gente vive praticamente uma sociedade do álcool em gel, né, a todo momento. Acabou rapidamente. A gente sabe muito bem que o sabão, né, ele cumpre essa função, mas o álcool em gel é mais rápido, mais dinâmico. Pensa na internet. Né, se tornou algo profundamente necessário nesse momento. Então veja, algumas coisas ganharam uma máscara. Né, a máscara para a gente poder sair e circular. Provavelmente nós vamos adquirir comportamentos que a gente via de sociedades mais orientais, de estar circulando quase o tempo inteiro de máscara na rua. O que era estranho quando nós olhávamos para alguma notícia do Japão, por exemplo, para algum filme, e via todo mundo de máscara ali, vai se tornar algo muito necessário do nosso cotidiano. Né? E o que é preciso para ter tudo isso? Sabe? Como é que eu alcanço aquilo que é necessário materialmente para a minha existência? Trabalho, como é que esse trabalho pode ser exercido, como é que são a nova realidade do trabalho hoje, como é que eu alcanço esse mundo material. Esse conjunto de perguntas, ele vai responder para nós exatamente a forma como nós lidamos com esse mundo que nós criamos. Né? É um mundo onde nós, com a nossa capacidade, acabamos criando ele. Vamos aqui para o texto de Arendt, né? Um textinho curtinho, segue aqui comigo, por favor. A objetividade do mundo, o seu caráter de objeto, né, o mundo objeto, ou o seu caráter de coisa, quando você pensa, sei lá, num copo, né, uma coisa, né, existe um mundo de objetos, de coisas ao nosso redor. E a condição humana complementam-se uma outra. Por ser uma existência condicionada, a existência humana seria impossível sem as coisas, no modelo de sociedade que nós temos hoje. E estas seriam um amontoado de artigos desconectados, um não-mundo, se não fossem os condicionantes da existência humana. Aquele canal, History, se eu não me engano foi ele que fez, criou ali uma série chamada de Mundo depois do ser humano. Né? Eu não me lembro o nome certinho, como se o ser humano tivesse entrado em extinção e houvessem só as construções que nós deixamos. E aí eles vão especulando em quanto tempo cada uma dessas coisas continuaria existindo, entraria em colapso, mas elas perdem o sentido. Se uma outra sociedade de um outro planeta chegasse ao nosso mundo e não houvesse seres humanos, sabe, eles entenderiam nossos códigos, nossos objetos, o que para nós faz muito sentido. Eu olho para um copo d'água, eu sei o que ele é. Eu olho para um celular, eu sei. Eu olho para um computador, eu sei o que ele é. Como é que outras sociedades enxergariam essa realidade? Né? Como é que ela veria essa realidade? Então, a nossa condição, né, de caráter de coisa e da nossa capacidade de construção, né, de criatividade, Homo Faber, elas estão profundamente conectadas. É sempre bom lembrar que existe uma divisão, né, histórica de trabalho. A primeira que nós experimentamos, a chamada divisão sexual do trabalho, onde você tinha papel de homens e mulheres, e o que nós vivemos hoje, né, a chamada divisão social do trabalho, onde nós temos funções a serem executadas e essas funções podem ser exercidas tanto por homem quanto mulher. Nós criamos uma rede de tecnologia enorme onde muitas vezes, né, para algumas funções, nem o esforço físico é necessário. Nem o esforço físico é necessário, porque eu tenho máquinas assessorando esse meu trabalho. O Durkheim vai dizer, né, quando ele analisa o mundo do trabalho, ele vai concentrar sua atenção nessa divisão. O Durkheim diz que a divisão do trabalho, de forma funcional, facilita a nossa conexão, facilita a nossa coesão, a nossa coexistência em sociedade por conta da dependência. O Weber, tanto como Marx, né, o Weber e o Marx, eles fazem um olhar mais histórico. O Durkheim ele faz um olhar mais de momento, não que ele despreze a história, mas ele está olhando mais no momento.
E o Weber também tem um elemento cultural muito forte. Ele quer entender como é que o pensamento capitalista que vem se desenvolvendo ali, passando pelo mercantilismo, passando pelo liberalismo, como é que a ética protestante, que considera o trabalho algo essencial em sociedade, vão influenciar a mudança da nossa visão, que numa visão medieval, numa visão da Grécia Antiga, por exemplo, percebia o trabalho como algo ruim, algo que não alcançava seus objetivos, eram de pessoas inferiores, e a partir de uma sociedade capitalista, o trabalho passa a ocupar um lugar central. Já o Marx quer entender como é que essas relações de trabalho, olhando de forma histórica, acabaram gerando, por exemplo, desigualdade, né? Mudando a sociedade. Sempre lembrando, olhar para Durkheim, olhar para Weber, olhar para Marx, não é decidir se um deles é mais importante do que o outro, é perceber as suas análises e aplicar essas análises em sociedade, né? Esse é um comportamento científico, né? Todo intelectual que produziu, que apresentou, que passou por um crivo da própria universidade e é aceito, por mais que eu discorde de certas teorias, é aceito no universo intelectual, tem que ter uma preocupaçãozinha, né? A gente tem que ter um olhar com cuidado, com carinho, porque são pessoas que produziram durante muito tempo. É sempre bom dar um destaque, tá? Porque como o Marx é o cara que vai mais analisar o capitalismo no primeiro momento, ele tem um destaque para duas coisas interessantes. Para a chamada infraestrutura, olha aqui no slide, na telinha, e a superestrutura, né? Marx separa desses dois jeitos. Para entender, né, o mundo capitalista. A infraestrutura é a base material. Essa base material coloca a pessoa como aquela que produz, né, que acaba produzindo essa base material. Então a gente está falando do modo de produção, que seria o capitalismo. A superestrutura, a gente trabalha no campo ideológico. Não existe sociedade sem conjunto ideológico. Negar a ideologia é uma ideologia. Por quê? Porque eu construo todo um discurso, um conjunto de ideias de negação. Ou seja, eu criei um sistema ideológico. Então, essa realidade ideológica, essa realidade social, ela faz parte da superestrutura. As questões ideológicas, intelectuais, o campo político, religioso, artístico e cultural. Então, isso é a superestrutura. A base para que tudo isso seja produzido é o modo de produção. A forma como nós organizamos a nossa sociedade e o processo produtivo. A gente discute muito que, a partir dessa realidade que nós vivemos hoje de quarentena, existe uma possibilidade de reorganização das forças econômicas e materiais que, com certeza, podem influenciar também naquilo que a gente chama de superestrutura. Bom, é um pouco cedo para fazer tantas afirmações, mas existe uma especulação em torno disso. Ok. Toda a produção está relacionada a um modo de produção. O modo de produção consiste em como as forças produtivas se organizam e como é a relação dessas forças produtivas. Veja bem, o que a gente está falando é de modo de produção que historicamente nós temos o asiático, que você estudou, por exemplo, no Egito e na Mesopotâmia, o escravista, que você estudou Grécia e Roma, o modo de produção feudal mais característico ali no interior da Europa, né, naquela experiência feudal, França, Alemanha, por ali. O modo de produção capitalista, que vem desde o mercantilismo, a maior parte dos países hoje do mundo são capitalistas, o Brasil é capitalista. E o modo de produção socialista, de alguns países, da União Soviética, essa discussão se a China hoje é ou não é socialista, de Cuba. Lembrando que, principalmente nesse momento, o modo de produção tem suas doutrinas. Então, o capitalismo no Brasil, nos Estados Unidos e na França não é igual. O socialismo que possa existir em Cuba e na China, por exemplo, não vão ser iguais. Então, nós temos 5 modos de produção. O modo de produção asiático, né, é esse de característica que, gente, surgiu, né? Chama asiático porque surgiu ali, ó, na China e na Índia. E depois, né, foi se organizando em outros territórios. A gente estudou ele muito mais, você estudou na história aqui no Egito, né? Ele é marcado, aqui em destaque em laranja, por um Estado forte, que apresentava mecanismos burocráticos e eficientes com o fim, né, com a finalidade de submeter toda a sociedade ao seu poder. Todos os bens e meios de produção eram pertencentes ao Estado. Os trabalhadores, né, aqui embaixo eu vou destacar, a maior parte deles viviam sob condição de servidão. E aqui é uma coisa importante.
O trabalho escravo acontecia em alguns momentos, porque se no modo de produção a maior parte dos trabalhadores fossem escravos, ele ia se chamar modo de produção escravista. Mas a maior parte dos trabalhadores são servos. Então, o modo de produção asiático, apesar de ter existido em alguns momentos operários e trabalhadores escravos, a maior parte da mão de obra ela é servil. Quando a gente fala de modo de produção escravista, pensando em Roma, pensando Roma antiga, né, Grécia antiga, a gente está falando de a maior parte dos trabalhadores estavam em situação de escravidão e não tem a ver com tom de pele, tem a ver com perda de liberdade, com trabalho compulsório, de laranja. É nesse momento que a gente estabelece o primeiro conceito de propriedade, inclusive do senhor do escravo ter propriedade sobre o escravo. Por favor, não confunda sobre a escravidão que aconteceu no Brasil. No Brasil, a gente não teve modo de produção escravista, a gente teve prática de escravidão. Nós tínhamos o capitalismo e, dentro do capitalismo mercantilista, a prática da escravidão. São dois sistemas, dois modos de produção diferenciados. Cuidado com esse equívoco aí, pessoal que não estuda está repetindo bastante. Por favor, cuidado. Não seja você a repetir bobagens. De laranja aqui embaixo. Surgiu a necessidade de se criar um órgão para garantir o bem-estar, a justiça, a ordem e a manutenção dos direitos dos proprietários de terra. Qual foi esse órgão? O Estado. Então, o Estado surge, num primeiro momento, quando a gente pensa Grécia e Roma, para proteger, para garantir os direitos de proprietários de terras. E é esse Estado que submete as pessoas, né, ajuda a submeter essas pessoas ao sistema de escravidão. Beleza, avançando. A gente passa pela experiência feudal, essa que você estuda no feudalismo, onde eu tenho senhores e servos. Os servos trabalham e pagam impostos aos seus senhores, não há uma centralidade de poder, o dinheiro circula em pequena quantidade e a maior parte das trocas acontecem por meio de escambo. Beleza? Isso é muito tranquilo para a gente. Chegamos ao modo de produção capitalista, a gente tem uma relação baseada em salário. Né? O salário ele prova exatamente essa relação. Só vamos lembrar disso. Uma pessoa contratada para trabalhar, ela está vendendo a sua capacidade de trabalho para o seu patrão. Então tem uma relação ali comercial também. O empresário compra a capacidade de trabalho. Se paga ou não o valor necessário é uma outra análise. A gente não está discutindo agora marxismo, e sim o modo de produção capitalista. Outra característica importante, aqui embaixo de laranja, é que você tem a propriedade privada dos meios de produção. Então, propriedade privada dos meios de produção, que na maioria das vezes a gente fala de propriedade privada, a gente não está falando da casa, do carro, a gente está falando daquilo que é utilizado para produzir, da fábrica, a gente está falando da fazenda, a gente está falando da exploração de minérios, a gente está falando daquilo que é a base estrutural de produção. O capitalismo, obviamente, é movido por lucro. Lá no Marx ele vai chamar o lucro de mais-valia, e a gente destaca principalmente, né, 3 períodos. O capitalismo comercial, que é o mercantilismo, o capitalismo industrial, a partir da Revolução Industrial, e o chamado capitalismo financeiro, das diversas instituições financeiras. Seria uma terceira fase do capitalismo. No modo de produção socialista, nós temos a produção social, né, a propriedade social dos meios de produção ficaria na mão do Estado. Isso não se deu igual, né, não é igual em todos os países que se implantaram, que acabaram implantando o socialismo. O objetivo seria atender a necessidade, a satisfação material das pessoas. Né? Sim, tem exploração, tem geração de lucro, mas esse lucro, em tese, em teoria, deveria atender às necessidades: emprego, habitação, educação, saúde. É sempre bom deixar isso claro. Não quer dizer que no socialismo não tenha diferenças sociais. Sim, existem diferenças sociais. Você não tem as pessoas vivem iguais. O que nós vamos encontrar é que essas diferenças sociais são mínimas. Em teoria, não deveria ter ninguém passando fome, sabe? Não deveria ter ninguém pobre. Isso é uma teoria. Para a gente entender se aconteceu ou não, é análise de caso a caso. Lembrando que a gente está vendo as teorias dos modos de produção. Voltando ao capitalismo, você tem algumas mudanças importantes. Com o Taylorismo, vamos dar destaque a isso aqui principalmente, tá? A racionalização dos movimentos, reduzir movimento para aumentar a produção. Se eu precisasse de 10 movimentos para produzir uma garrafa d'água, eu ia tentar reduzir para 5 movimentos para produzir uma garrafa d'água, ou seja, eu produziria muito mais rápido.
O Ford, além de inserir a mecanização, também insere a esteira, para que o trabalhador se desloque ainda menos e trabalhe muito mais rápido. E aquilo que a gente chama de toyotismo traz uma experiência diferenciada, né? Uma mecanização, uma produção um pouco mais flexível, que busca inclusive personalização dos produtos, tem um produto um pouco mais personalizado. Nesse momento, a gente está percebendo a racionalização do processo de trabalho. Meninada, vai ficar como tarefa para a gente a página 114, na atividade 1, e a página 118, a atividade só 2, tá? Aquele E ficou de intrometido. São 2 exercícios bem legais para a gente começar a próxima aula. Obrigado pela sua paciência, um beijo no seu coração e até a semana que vem. Tchau, tchau.